Paz do Senhor, meus irmãos, como vai? A paz de Cristo, Deus abençoe a todos aí. Essa semana eu fui encarregado aí da reflexão sobre o capítulo 5 do nosso livro A Busca da Santidade. Você que tem acompanhado nos pequenos grupos, convido a se engajar nesse estudo conosco, que tem sido um tempo de visitação maravilhoso aí na nossa igreja. E essa semana o capítulo em questão é sobre uma mudança de reinos. Ok, vamos juntos aqui nessa reflexão. Então, primeira coisa, o autor do livro ele começa a reflexão em Romanos 6, 7, dizendo que, pois sabemos que o velho homem ele foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então ele traz essa verdade fundamental para nós, que nós morremos em Cristo Jesus. Mais uma pergunta para você, meu irmão, e para mim também. Se eu já morri para o pecado, né, por que eu tenho lutado há anos com pecados específicos ou defeitos ali de caráter, né? E simplesmente não consigo vencer muitas coisas, né? Muitas vezes, ao nos depararmos com essa verdade de Romanos 6, nós, na verdade, nos frustramos, porque nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós vemos que ainda nós tropeçamos em pecados como ciúmes, luxúria, ganância, mentira, né? Mas se a palavra de Deus diz que eu já morri, o que se passa, né? O que tem aqui? Qual é o problema em questão? Ah, então, o autor começa a trazer esse dilema para a gente pensar junto, e no meio de tudo isso, nos vem a pergunta, né? Ah, o que será que eu devo esperar de Deus em todo esse processo, né? Será que é Deus que faz toda a obra completa? Será que eu não estou entregando para Deus tudo que eu preciso entregar? Ah, o que é da parte de Deus nesse processo? Será que eu estou deixando de entregar algo para Deus, por isso que eu fracasso na minha luta contra o pecado? O que eu devo esperar de mim mesmo, né? Porque o crente, nesse dilema, ah, ele vai para a igreja, ele busca Deus. Talvez você seja um novo convertido, começou sua caminhada há pouco tempo, talvez você tenha voltado para Jesus, talvez você seja um crente velho de guerra aí, lutando para ser santo, e o que acontece é que você se pega em fracassos, né, meu irmão? Na vida da busca pela santidade, né? Você fracassa e fracassa, mas aí alguém te diz o seguinte, fala assim, meu irmão, você está tentando vencer o pecado com as suas próprias forças. Olha, não faça isso. Você precisa parar de tentar e agora você precisa confiar em Deus, né? É Deus que vai fazer a obra, Deus vai agir, não é na sua força. Então, meu irmão, entrega na mão de Deus, para de aí ficar ali nesse dilema, se sentindo assim, entrega, porque é Ele que vai fazer, Ele é maravilhoso, entrega para Deus e confia, né? E aí você fica muito maravilhado com isso e você fala, caramba, era só isso. Na verdade, eu preciso é entregar para Deus as minhas dificuldades, é Ele que vai fazer com que eu, né, caminhe em vitória. Eu preciso descansar nele, não é na minha força, é Ele vivendo em mim. Então você sai daquele culto radiante, você daquele acampamento, congresso, ah, e só que passa alguns dias, né? Mesmo decidido, mesmo com tudo isso que você ouviu, passa alguns dias, algumas semanas, algum tempo e você de novo começa a experimentar derrotas e mais derrotas na sua natureza pecadora, né? Fracassos e mais fracassos. Então, meu irmão, que dilema, né? Que dilema. O que está acontecendo, né? Você olha para você mesmo e começa a pensar: eu ainda continuo com os mesmos pecados. Meu irmão,
Será que tem alguma coisa errada com a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz, né, que nós já morremos para o pecado. Então, se nós já morremos para o pecado, o que acontece? E aí você começa a se questionar essas coisas e logo, logo vem o quê? Vem o desespero, né? Porque é uma luta que você não consegue vencer, ok? Eu digo isso que esse capítulo teve um impacto muito grande na minha vida, porque principalmente na minha juventude, né? Naquela luta por se manter em santidade no meio de uma juventude que totalmente longe dos caminhos do Senhor, e ali você muitas vezes, né, se pega lutando, lutando e em fracassos. Mas meus irmãos, é aqui que a gente tem que parar então a nossa caminhada, né? Aceitar o fracasso, o desespero e seguir assim. Muitos cristãos pensam dessa maneira, muitos cristãos param quando chegam nessa etapa desse dilema que todo cristão piedoso vai chegar. E aí que o diabo ele se aproveita para trazer confusão no nosso coração, né? Nessa vulnerabilidade nossa. Mas o Senhor Jesus, ele não nos deixa sem resposta. A palavra de Deus, ele não nos deixa sem nenhuma resposta, meu querido. Então, quanto a essa questão, Deus já tem toda a provisão que nós precisamos para andar em vitória. Nós vamos chegar lá, tá? Eu sei que essa pergunta ainda pode estar no seu coração, porque ainda eu vivo experimentando, né? Não consigo vencer na minha vida de santidade. E o livro tem destacado que também não é só questão de vencer, né? Aqui não é só uma questão de eu vencer, não é questão de vencer, é questão de agradar a Deus. Mas, usando o termo vencer aqui nessa questão contra o pecado, não vejo problema, porque o próprio livro usa esse termo. Mas a provisão do Senhor, aqui a gente começa a entender que são dois conceitos muito importantes e a gente precisa distinguir. De um lado, a gente tem o que Deus fez por nós, ok? E de um outro lado, a gente tem o que nós mesmos precisamos fazer por nós próprios, né? Então, Deus, de fato, ele fez tudo para que a gente vivesse uma vida santa. Essa foi a provisão do Senhor. A gente olhando um pouquinho de trás para frente, então veja bem, nós temos aqui a provisão de Deus e nós temos a responsabilidade do Senhor, que o Senhor nos exige. São dois conceitos distintos. Vamos começar aqui, primeiro da responsabilidade, depois a gente volta para a provisão. Quando a gente olha para Romanos 6, 12, 13, a palavra do Senhor diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha bem, então é um mandamento. Aqui não fica dúvidas que Deus está ordenando para que a gente não permita, não permita que o nosso corpo mortal ele nos domine, que a gente não obedeça aos nossos desejos. Isso é uma ordem expressa, clara, que invoca em nós um papel ativo, né? Um papel ativo, né, nessa busca pela santidade, né? Exige esforço nosso. Só que, se você notar aqui, existe uma palavra de legação, portanto. E essa palavra, portanto, implica que algo foi dito antes. Então, se você olhar, portanto, você poderia substituir por portanto, em vista do que acabei de dizer, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais. E o que Paulo disse? Acabou de dizer. Então, lá no começo de Romanos 6, ele já está explicando sobre a graça de Deus, e ele fala sobre essa graça que nos matou para o pecado, né? Nos tirou do reino das trevas. E aí ele fala, meus irmãos, que diremos então? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? É isso? Será que é isso? Né? Então você se vê ali diante desses dilemas, não conseguindo vencer o pecado, mas tem a graça de Deus, veja bem, né? Então é só continuar pecando e a graça vai superar, mudar, fica tranquilo. É isso? De maneira nenhuma, claro que não. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E ele vai explicando, versículo a versículo, até chegar no versículo 11, trazendo toda essa visão de alguém que morreu para o pecado, graças ao sacrifício, à obra de Cristo. E ele deixa bem claro que isso não é obra nossa, é obra totalmente de Cristo.
E Cristo nos dá, a todos que estão unidos a Ele, essa herança de nós agora estarmos no reino da sua poderosa luz, mortos para o pecado. Essa é uma obra que o Salvador nos, nos deu, e é uma obra do Salvador. Não fomos nós que morremos na cruz, foi Ele, né? E com Ele trouxe essa verdade que nós estamos mortos para o pecado, né? O pecado não vive mais em nós. Isso é uma obra que Cristo faz e não nós fazemos. Então, essa é a provisão de Deus. Esse é o primeiro conceito. Porém, uma vez transportados para o reino da sua maravilhosa luz, e uma vez mortos para esse reino, esse fato de termos morrido para o pecado não significa que nós estamos afastados da possibilidade de o pecado nos tocar. O pecado ainda tem poder de nos tocar. Isso ele deixa bem claro. E como ele tem o poder de nos tocar, nós temos uma responsabilidade, meu querido, ok? Então, a gente entende que a Bíblia nos diz que para experimentarmos uma vida de santidade, nós precisamos reconhecer que nós morremos para o pecado. E se a gente não experimenta uma vida de santidade, é porque a gente não tem reconhecido que nós morremos para o pecado, né? Todavia, se eu já faço isso, se eu já tenho isso bem claro para mim, que eu já morri para o pecado, por que eu continuo pecando ainda? Por que tanto pecado ainda na minha vida? Né? Não já morri? Não já devia ter? Mas, meus irmãos, com esse fracasso, né, que os cristãos vivem, que nós experimentamos, né, a gente não pode achar que a Bíblia está se contradizendo aqui, ok? A Bíblia é a palavra poderosa e imutável de Deus. E muitas pessoas pensam, nossa, a Bíblia está se contradizendo, porque ela diz que eu morri, mas eu continuo ainda experimentando o pecado que ela diz que eu estou morto para ele. Então, qual que é o problema aqui, né? Sim, meu querido, sim. Você fez tudo isso, você considerou a provisão de Deus na sua vida. Isso é o que a Bíblia nos manda fazer, considerar que estamos mortos por pecado. Mas não vai ser essa consideração que vai tornar a santidade uma realidade na sua vida. Esse é só o passo 1, vamos dizer assim, né? Mesmo porque os versículos 11 e 12, que falam sobre essa realidade, sobre a provisão de Deus e sobre a nossa responsabilidade, eles precisam ser lidos em conjuntos. Então, aqui, lidos em conjuntos, eles falam, né? Da mesma forma, versículo 11: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, né? Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então é justamente por estarmos mortos por pecado, a provisão de Deus é que nós não devemos deixar que o pecado domine em nosso corpo, reine em nosso corpo, que é a nossa responsabilidade. Então vê bem claro esses conceitos, irmãos. Provisão de Deus e responsabilidade. A nossa experiência de santidade, ela não vai ser determinada pela consideração, pelo fato de reconhecermos que estamos mortos para o pecado, né? Na verdade, a nossa experiência de santidade, ela vai vir no segundo passo, que é um passo depois desse reconhecimento, depois dessa consideração, que é onde entra a nossa vontade, ok? Então, visto que eu considero que Deus fez por mim, a minha vontade, ela vai ser influenciada por essa consideração. Essa consideração da provisão de Deus, ela tem que disparar em mim, né? A minha vontade. E essa vontade é que vai determinar a minha experiência de santidade. Uma mudança de reinos, meus queridos. Então, deixar bem claro, nós morremos para o pecado. Então, isso significa que a gente pertencia antes ao reino de Satanás, ok? A gente nasceu nesse reino e a gente viveu por muito tempo nesse reino, ok? Todos os que vieram depois de Adão viveram nesse reino, já desde criancinha, ok? Não tínhamos escolha, direito, né? Então formamos desde que nascemos hábitos pecaminosos, desde pequenininhos, ok? E vivemos uma vida toda para nós mesmos e não para Deus, né? Então caminhando a passos largos para o inferno. E aí, através da nossa união com Cristo, nós fomos retirados desse reino e colocados no reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, morremos para o reino do pecado, para o reino de Satanás. Só que
embora, né, a gente tenha sido liberto do reino do pecado, e fomos, e do seu governo, nós não fomos libertos dos seus ataques, ok? Então, meu irmão, a verdade verdadeira é que, embora Deus tenha nos libertados, aqui ó, essa carne, tá vendo? Esse corpo aqui, bonitão seu, é cheio de pecado, ok? Reside em nosso DNA o pecado. E o nosso corpo mortal ainda não foi transformado. Ele é um corpo corrompido. A nossa natureza pecaminosa está aqui, ó, residindo em nós, correndo no nosso sangue. Então nós fomos libertos do domínio do governo do pecado. Esse reino não é mais nosso, não é um reino que nós pertencemos. Nós somos de outro reino, o reino do Senhor Jesus. Fomos transportados para esse reino, mas o nosso corpo continua com esse hardware aqui antigo. Nossa velha natureza ainda não foi destruída. Ela está aqui, ela está dentro de você, aqui, ó, correndo no seu sangue, trabalhando incessantemente, sem parar, não tem hora de expediente, é 24/7, incessantemente, para levar você a fazer o mal. E aí que entra realmente a guerrilha, meu irmão. O autor dele traz aqui um exemplo muito bom de dois países, na verdade, desculpa, de um país, e esse país ele tem duas facções que estão em guerra para controlar esse país, e de repente uma facção consegue ajuda de um poder externo que entra nesse país, se une a essa facção e derrota a outra facção, estabelece um governo. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco, ele é essa ajuda que nos faz vencer a guerra. Porém, essa facção, a outra facção que perdeu a guerra, ela não desiste. Ela continua, ela muda sua tática para uma tática de guerrilha. Então ela continua batalhando dentro daquele país. E batalhando, e batalhando, e batalhando sem parar, de modo que essa entidade externa que veio para ajudar, ela não consegue mais, ela não pode mais sair daquele país, porque senão aquela outra facção que perdeu vai retomar o controle. E essa facção que está em guerrilha nesse país é justamente o pecado que habita dentro de nós. Então nós temos, irmãos, esse velho homem tentando nos puxar de volta a todo momento. É uma guerrilha interna, né? Então, sempre tentando nos fazer cair, né? Então, esses velhos hábitos pecaminosos que foram formados ao longo de toda a nossa vida. Então, a gente se habituou a viver para nós mesmos, né? A colocar a gente em primeiro lugar, né? É, então, mesmo sabendo que já não somos mais escravos, que nós pertencemos a um outro reino, ainda a gente tem que lidar com esses hábitos, né? Então o autor ele também argumenta, imagina que você tem uma perna machucada, então você viveu a vida inteira com hábitos, né, pecaminosos, meu querido. E aí você se converte, e aí você vai começar a buscar santidade. Então imagina uma pessoa que foi manca a vida inteira, por muito tempo, e de repente depois de uma cirurgia muito bem sucedida, a dor passou, mas ela volta a andar mancando porque o hábito permanece, né? É assim com o pecado. Nós fomos curados dele, mas ainda precisamos reeducar nossos hábitos. Isso exige vontade, meus irmãos. Então, além disso, nós vivemos também num mundo onde há uma guerra de reinos. Então, nós estamos é, presos ali, vivendo em um mundo que está preso no reino do pecado. Então nós somos constantemente pressionados, bombardeados a nos conformar com o padrão do mundo, que não estão alinhados com o padrão de Deus. Então, além da nossa carne, nós temos uma guerra de reinos, nós temos esse reino tentando nos afastar do reino de Deus. Então, Paulo nos lembra que, mesmo que o pecado não tenha mais o direito de reinar em nós, ele ainda tem o poder de nos influenciar. Então o pecado está aí, amor. Está aí, o meu irmão. Está aí, está aqui, ele está dentro de você, nos seus desejos naturais, tentando transformar seus desejos naturais em desejos impulsivos, em falta de domínio, tentando transformar suas necessidades ali básicas em materialismo, o seu interesse sexual em imoralidade. É isso que o pecado vai fazer. E nós precisamos estar vigilantes. É uma guerra, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrária ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, eles não fazem, vocês, o cristão, não consegue fazer o que deseja. Que dilema, meu querido. Então, não era só entregar para Deus, não.
Mas a boa notícia, meu irmão, Deus teve provisão para você, para sua vida de santidade. Deus tem tudo para que você caminhe em santidade. Paulo nos exorta a vigiar de maneira que nós não consintamos com o pecado, né? Não permitamos que o pecado reine em nosso corpo. Se ele exortasse isso antes da nossa salvação, antes da gente ser transportado para esse reino de justiça, seria uma exortação inútil, fútil, sem sentido nenhum. Mas não, era como você dizer para um escravo assim: ó, escravo, viva livre, seja livre, né? Não faz sentido algum, mas para nós, ele pode realmente, Cristo pode nos dizer: viva como um homem livre, viva como uma mulher livre, você foi liberto da escravatura. Então nós somos partes agora do reino da luz, nós não somos partes desse governo do pecado, né? Então nós temos que lembrar todos os dias dessa verdade, quando a tentação vier, que nós não somos mais escravos, nós podemos sim nos erguer diante aqui do pecado e dizer não, não, hoje não, pecado, né? Antes isso era uma hipótese, não era nenhuma hipótese para mim, mas hoje eu posso escolher e dizer não para você, eu não vou pecar. Então, precisamos não consentir mais com o pecado, fazer escolhas conscientes que refletem a nossa nova identidade em Cristo e viver de acordo com a liberdade que foi nos dada, né? De acordo com cidadãos do reino, né? Agora sim, libertos, nós podemos nos erguer e ousar dizer para o pecado: hoje não, né? Guardarmos o nosso corpo, erguermos a nossa mão e dizer: Senhor, eu escolho o Senhor, né? Agora o crente pode resistir ao pecado, em nome de Jesus. E essa responsabilidade é nossa, é o crente que resiste, não é Deus que resiste, é o crente que resiste. E Deus jamais fará isso por nós. Então, nisso tudo, meus irmãos, nós não podemos confundir o potencial para resistir que Deus providenciou, certo? Com a responsabilidade de resistir, que é nossa. Confundir esse potencial de resistir, que foi o que Deus nos deu, com essa responsabilidade que é nossa, é concorrer para a tragédia da nossa busca da santidade. Muita gente, é onde muita gente se confunde e para, e não avança. Aqui o autor Jerry Bridges traz para a gente. Ok? Então aqui, meu irmão, isso implica luta, luta nossa. Ok? Então aqui nós destruímos nessa meditação toda a noção infantil de que Deus nos libertou do pecado e então tá tudo bem. Então segue a vida por aí. Quem faz a obra é Deus, não é pela sua força. Deixa Deus agir, né? Aguarda em Deus, descansa. Sabe, essas frases, elas são frases incompletas, elas são verdades. Se você for ver, são verdades sim, Deus faz tudo, mas elas são incompletas, né? E nós entendemos aqui os dois papéis. E quando essas falas são incompletas, elas viram, por mais que sejam verdades, elas viram mentira, porque não são toda a verdade. A verdade é que a partir de agora, sim, sim, meu irmão, boas novas. Deus nos deu todo o potencial para que a gente viva uma vida piedosa, visto que nós já morremos para o pecado. Ele fez e faz a obra, mas ele delegou a mim e a você essa responsabilidade de resistir. Isso implica a vontade e Deus não vai fazer isso por nós. Então, pense na vida da santidade. Eu vi essa metáfora, né, comparação do Luciano Subirá, achei fantástico. Pense na vida da santidade como uma mesa que você precisa levantar, uma mesa, uma grande mesa, né? Deus, ele vai levantar essa mesa com você. E é uma mesa que você não tem condição nenhuma de levantar sozinho, nenhuma, né? Estou com vontade de levantar essa mesa, vou levantar, não, você não vai conseguir. Deus levanta essa mesa com você, mas ele levanta essa mesa junto contigo. Então, de um lado, Deus está segurando em uma ponta da mesa. Esse lado se chama providência de Deus. E do outro lado está você ali. E esse outro lado da mesa se chama responsabilidade. E Deus está te esperando, está me esperando, para saber qual que vai ser a sua atitude. Será que vai ser uma atitude de desespero, de descrença, de letargia? Na primeira dificuldade, quando você se depara com um fracasso diante do pecado, você para aí em desespero, em descrença, em sono, em letargia, né? Oh Deus. Aí você fala assim para Deus: Deus, tô com sono, pai. Ó, eu vou dormir aqui, tá?
fica segurando um pouco aí a mesa, eu vou dormir aqui um pouco, talvez um dia eu acorde, Senhor, e talvez o Senhor já tenha até movido essa mesa para mim, já tenha feito todo o trabalho, né? Porque o Senhor é tão misericordioso, Jesus, né? Não, meu irmão, Deus não faz isso. E você irá definhar se seguir assim. Mas, meu querido, para encerrar, esse vídeo já está grande, não importa quais sejam seus fracassos contra o pecado, quais tenham sido estão sendo seus fracassos, não permita que o diabo te engane com mentiras, tentando confundir você e te desanimar, né? Com dúvidas, descrenças, dizendo que a santidade é impossível. Eu cansei de lutar contra essas coisas, não dá. Meu irmão, eu estou aqui para falar para você em nome de Jesus Cristo que isso são mentiras arquitetadas do diabo. Não aceite esses pensamentos, não importa quantas vezes você falhou, não importa. Rejeite esses pensamentos, é aí que o diabo quer que você pense mesmo. Não aceite, você não é escravo, você é filho, você é um cidadão do reino de Deus. Então viva como um homem, viva como uma mulher livre. Essa é a verdade para vocês e nós denunciamos essa mentira aqui em nome de Jesus. Talvez você olhe para você mesmo, para si próprio, com tanta frustração, mas entenda, né? E Jerry Bridges, né, aqui no seu livro, ele argumenta que meus irmãos, se trata de uma jornada, meu irmão. Então pense assim, não é de um dia para o outro, você passou a vida inteira adquirindo hábitos altamente enraizados dentro de você, que você formou durante toda uma vida, hábitos pecaminosos, pensamentos, estruturas, né, de pensamentos, filosofias. Deus vai nos libertando pouco a pouco deles, né? Desses hábitos, desses padrões que foram gravados há muito tempo, com muita repetição, meus queridos, né? Deus vai destruindo cada um deles. Isso é sobrenatural. Então, não olhe para si mesmo em desespero diante de Deus, diante de um Deus que já te fez cidadão do céu. Essa que é a verdade. Deus, ele tem um caminho de santidade para você e para mim. E ele é Deus, né? Ele pode todas as coisas. Ele já nos deu tudo que nós precisamos viver para viver em santidade. É, então, se você tentou várias vezes e caiu, e caiu, e caiu, ele vem reafirmar essa verdade para você hoje. Ele já te deu tudo, tudo. Ele é Deus e te capacita para viver essa jornada de santidade para o resto da sua vida. Então, meu irmão, levante do desânimo, da letargia, ali a verdade de ser um cidadão do céu com a sua vontade, né? E decida, meu querido, decida, resoluto. Tome posição com base nessa verdade incontestável de que você está morto por pecado. Faça a sua vontade andar de mão dada com essa verdade, andar de mão dada com a responsabilidade, com o empenho, com o esforço, com a dedicação, com o posicionamento, com o zelo. Confie em Deus e Ele vai carregar essa mesa contigo. E nessa jornada você vai poder dizer o quão Ele foi e continua sendo fiel a você e o quanto Ele tem transformado sua vida. Então, diante de tudo que temos visto, diante de toda essa provisão do Senhor, meu irmão, todo esse caminho preparado para nós, nós precisamos ser honestos conosco mesmos e reconhecer que quando pecamos como cristãos, não fazemos mais como escravos, mas como indivíduos com liberdade de escolha. Pecamos porque escolhemos pecar. Eu e você pecamos porque nós escolhemos pecar, ok? Então, meus queridos, a mudança de reino é a nossa realidade. Então, eu espero que essa reflexão ajude cada um de nós a começar em mim, a nos prepararmos para os nossos pequenos grupos nessa quinta-feira. A palavra de Deus nos diz: Eis que estou para fazer uma coisa nova, diz o Senhor. Agora sairá a luz. Porventura não a conhecereis, né? Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus tem feito algo novo no nosso meio. Não perca essa oportunidade de ser parte disso, dessa visitação do Senhor, dessa dispensação tão preciosa em nosso meio. Pense desde agora, meu irmão, como é que essas verdades se aplicam à sua vida cotidiana. Reflita em como você pode viver mais plenamente nesse reino de justiça que Deus nos chamou. Amém? Vamos crescer juntos, queridos, em graça e em santidade até a volta do nosso Deus. E é isso, meus irmãos. Obrigado e tenha um excelente pequeno grupo aí. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.